Olá, meu nome é Manuel Robson Aguiar. Vou apresentar um modelo de regressão linear para a projeção de despesas assistenciais de um plano de saúde no curso de mestrado em computação aplicada, disciplina de mineração de dados e textos, professor Romeu Carvalho. Bom, inicialmente é interessante saber o que é uma despesa assistencial de um plano de saúde. A despesa assistencial é aquela que está relacionada com a utilização do plano pelos seus beneficiários. São os beneficiários as pessoas que contratam um plano de saúde, pagam mensalidade e aí tem o direito de utilizar o plano, de acordo com a cobertura contratada, de acordo com o plano. Então, assim, para trazer um panorama geral sobre as despesas assistenciais. Atualmente, no Brasil, pegando aí o ano de 2015, a gente vê que as consultas médicas elas correspondem a aproximadamente 43%, e aí seguido de internações, 16%, aliás, seguido de exames complementares, 21%, 16% de internações, outros atendimentos ambulatoriais, em torno de 7%, terapia 6%, ali demais despesas médico-hospitalares 5%, procedimentos odontológicos fica ali em torno de 2%. Então, o que se pretende é que com o trabalho é fazer uma projeção da despesa assistencial de um determinado plano de saúde baseado em regressão linear. Bom, a base de dados utilizada é de uma grande empresa, um plano de saúde de uma grande empresa aqui do Brasil. Só para se ter uma ideia, essa base de dados ela é formada por duas tabelas principais, uma tabela de utilização do plano e uma tabela dos beneficiários do plano, com informações básicas, né, em relação a cada informação. A tabela de utilização ela contém, para o período de 12 meses, pouco mais de 750 mil registros e 4 variáveis. Quais são essas variáveis? O usuário, uma identificação, código de identificação do usuário, o ano e mês da utilização, o período é de outubro de 2004 a setembro de 2005. É um período já um pouco distante, mas foi uma base que eu dispunha de um trabalho que foi feito há algum tempo, e pela quantidade de registros, eu achei interessante trabalhar com essa base. Tem a idade do beneficiário do plano e o valor da despesa que esse beneficiário gerou nesse determinado mês, nesse ano e nesse mês. Então, de tudo que ele gerou de despesa para o plano, em consulta, em exame, relacionado a esse beneficiário. A tabela de beneficiário eu resumi em dois campos, que são os campos de interesse, a identificação do próprio usuário e a idade. Mais à frente a gente vai ver o porquê. E aí, pegando esses dois campos da tabela de utilização, idade e valor da despesa, a gente verifica que a idade ela tem uma distribuição aproximadamente normal, vai da idade de 14 a 99, a mediana ali muito próximo da média, mediana 52, a média 53,45. Já o valor da despesa per capita, que é a despesa por pessoa, por beneficiário, a gente vê tem uma variação enorme. Vai de 0 até 300, quase 390 mil reais, que uma pessoa, um beneficiário, gerou de despesa em um mês só. Então, a gente tem aí uma variabilidade muito grande, a mediana
R$ 205 e a média 840. Veja que a média, inclusive, é superior ao terceiro quartil, né? Quase o dobro aí. Então, a tabela de beneficiários, trazendo um sumário só da idade, a gente tem uma formação muito próxima do campo idade da tabela de utilização. Veja que a quantidade de beneficiários é de 88.223. A quantidade de registros, registros únicos por código de usuário, então são em torno de 88 mil beneficiários a base de dados. Bom, essa é a base que foi utilizada. Bom, como esses dados estão distribuídos? Na tabela de utilização, como a gente deu já para verificar dos dados, do sumário dos dados, eles estão bem concentrados à esquerda do gráfico, mas com a cauda bem alongada. Eu tenho os valores muito concentrados ali próximo do zero e a cauda bem alongada. Se eu fizer uma transformação da despesa per capita, né, fazendo o logaritmo dela, eu tenho uma noção maior da distribuição dessas despesas. Já a distribuição da idade dos beneficiários, então eu já tenho uma distribuição ali em torno de 50 anos, como tinha comentado, eles são mais ou menos normalmente distribuídos. Bom, se pretende com o estudo projetar a despesa total, a despesa assistencial total desse plano de saúde, considerando esse período de 12 meses, como eu falei, de outubro de 2004 a setembro de 2005, fazendo uma projeção para além desse período. E aí a gente verifica aqui os totais da despesa por mês. Então, ali em torno de 50 milhões, tem aqui nos meses de fevereiro e março de 2005 tem uma queda mais próxima de 40 e depois vai subindo. E aí uma outra distribuição interessante que foi a escolha pela regressão, depois de vários exercícios, né, com essa base de dados numerosa, a projeção ela vai se fixar mais na despesa per capita média por idade do beneficiário. E aí a gente observa uma relação linear, né, pelo menos ali até a idade de 85, 90 anos, a gente vê claramente uma relação linear entre a idade e a despesa per capita média de cada idade. A gente vai tendo aí uns valores com idades menores mais baixos e com idades maiores aumentando, como é de se esperar. Bom, utilizando-se da regressão linear, a equação geral da regressão para n variáveis preditoras, né, que é o x, nós temos o valor de y, que é a variável dependente, ela chama y, é dado pela equação y chapéu, mais o erro. Y chapéu, por sua vez, é dado pela equação de regressão beta zero, mais o somatório de beta j vezes xj, as variáveis preditoras. E aí, a regressão linear, pelo método dos mínimos quadrados, ela vai buscar uma reta em que a diferença entre a variável real e a variável y real, né, que é a variável dependente, menos a variável dada pela equação,
a soma dos quadrados dessa diferença, ela tem que ser mínima. Então, se busca aí uma reta em que o quadrado dessa diferença seja mínima, a soma dos quadrados das diferenças. Bom, utilizando do R, a função LM, para descobrir qual é essa equação da regressão, a gente encontrou essa equação, a despesa per capita, média por idade, ela é dada por menos 462,06 mais 27,27 vezes a idade. Então, a gente tem aí essa reta azul, que vai dar a reta de regressão para a gente obter aí a projeção de valores futuros. Bom, para projetar a despesa desses meses futuros, o que é que eu observei? Eu precisaria também prever, aí, de alguma forma, a quantidade de beneficiários desses meses futuros. E para isso eu utilizei de outra regra, outra equação de regressão, para fazer essa projeção também, baseado na sequência de meses. Então, a minha variável x é a sequência de meses, a variável y é a quantidade de beneficiários, né, que utilizaram do plano nesse período. E aí a equação de regressão ela foi dada por esses valores, 61, 186 e 20, né, que seria o beta zero, mais 206,1 multiplicado pelo mês. O mês aí, lembrando, não uma data, né, na forma de data, mas de uma sequência de meses. E aí o resultado, foi gerado para 3 meses, né, o exercício foi para 3 meses, a quantidade foi dada pela equação da regressão da quantidade. Para o 13º mês, deu 63,865. E pela função sample, pegando a tabela de beneficiários, ele gerou essa quantidade de registros, 63.865, gerou idades aleatórias ali, pegando da tabela de beneficiários, 63.865 registros. E a gente vê aí, tanto para o 13º, 14º, 15º mês, uma similaridade muito grande dos valores desses vetores gerados, né? Lembrando que aqui a gente está falando das idades, que é o que vai me interessar para a projeção da despesa. Então, para o 13º mês, eu tenho aí, basicamente o que diferencia é a média da idade. Para o 15º mês, é que eu vou ter aí um primeiro quartil um pouco diferente e a média também aí um pouquinho mais diferente. Bom, de posse desses vetores de idades, né, referente aos meses 13, 14 e 15, utilizei a função predict do R para ele gerar pela equação de regressão, a primeira que eu gerei, da despesa per capita por idade, foi executada a função predict. E aí, de cada vetor que foi gerado, referente a cada mês, eu somei as despesas geradas e esse foi o resultado. No 13º mês, em torno de 63.547.000. Para o 14º, 63.777 e para o 15º, 64.128. Bom, e por fim a gente tem aí um resultado de um gráfico do primeiro até o 15º mês,
sendo que do primeiro até o 12º são os dados da minha base de dados, e do 13º até o 15º, o que foi projetado baseado na equação de regressão da despesa per capita. Então, não só a partir dela, mas também da geração dessa amostra correspondente a esses 3 meses posteriores, né? Então, assim, concluindo, se percebe que para esse enfoque de projeção, de predição de valores, né? Lembrando que foram feitos antes vários exercícios com outras variáveis, inclusive sexo também, mas que se verificou que a idade ela, ela, ela resultou em valores mais interessantes pela própria relação linear entre a idade e a despesa per capita, que se pressupõe que quanto mais velha a pessoa tiver, ela vai utilizar o plano com um pouco mais de frequência, e também tem uma tendência a gerar valores um pouco mais altos do que pessoas mais jovens, até por conta de doenças mais graves, né? Internação também, principalmente nas fases mais longevas da vida. Então, é isso, espero que tenha ficado claro e estou à disposição aí nos comentários para alguma dúvida. E muito obrigado.